A interação entre Deus e Satanás no livro de Jó. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa saga de respostas à TV Caminho Livre em função dos desafios que eles fizeram a mim em relação aí aos embates da fé calvinista em relação à fé adventista. Nesse vídeo em específico você não viu nenhum trecho de vídeos do Paulo César aos quais eu vou me contrapor, porque na verdade, a partir do vídeo anterior, eu falei que a gente vai começar a falar sobre o problema do mal, a ideia da interação entre Deus e o diabo ou entre Deus e o mal. E o Paulo César não se aprofunda muito nessa discussão. Claro que ele fala algumas coisas, e a gente ainda vai interagir com algumas coisas que ele fala a esse respeito, mas, sobretudo, o Paulo César não tem uma boa forma de colocar as questões assim de forma bem sistematizada, né? Ainda que em relação a alguns assuntos, de fato ele fez, né? Ele fez alguns vídeos sobre eleição, depravação total e algumas coisas tipo assim, sistematizando um pouco aí da compreensão dele da fé calvinista. Mas em relação à relação entre Deus e o mal, ele não fez muita coisa. Ainda que esse assunto, naturalmente, ele está implícito ou explícito na maioria dos materiais. Então, a gente vai fazer, a partir de agora, uma imersão na Bíblia a respeito desse tema. E por isso, então, como Paulo César não faz um tratamento muito sistemático, muito adequado, muito específico do tema, eu não vou ficar gastando tempo colocando o trechinho do vídeo dele na introdução, porque eu não quero me contrapor exatamente ao pensamento dele, eu quero fundamentar as questões na Bíblia, e claro, a gente vai sempre dialogar de forma crítica com o calvinismo, então a gente entende que a gente está dando uma resposta à TV Caminho Livre, inclusive tratando coisas que nem eles mesmos tratam, né? Mas que estão um pouco na base dessas questões todas da relação entre o bem e o mal, nas visões concorrentes, né? No calvinismo e no adventismo, tá bom? E como primeiro vídeo, né, depois da introdução, para a gente começar a fundamentar essa ideia toda na Bíblia, eu escolhi aquele que possivelmente foi o primeiro livro da Palavra de Deus a ser escrito na face da Terra, que talvez para sua surpresa, né, talvez você não saiba disso, talvez tenha sido o livro de Jó. Existe uma tradição de que Moisés escreveu tanto Jó quanto Gênesis antes dos eventos relativos ao Êxodo. E aí depois dos eventos relativos ao Êxodo, Mar Vermelho, Monte Sinai, aí é que ele escreve o livro de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, beleza? Então, dentro dessa perspectiva, Moisés teria escrito não somente os primeiros 5 livros da Bíblia, mas 6 livros na Palavra de Deus. Entretanto, é bom que você saiba que existe uma infinita discussão sobre quem escreveu os livros da Bíblia e quando, inclusive o próprio Pentateuco e o próprio livro de Jó, dentro do universo da exegese histórico-crítica, se questiona todos esses paradigmas tradicionais, se diz que Moisés não escreveu o Pentateuco seria uma concha de retalhos dividida em pelo menos 4 tradições diferentes. Talvez algum Moisés lá teria sido o primeiro escritor, mas muitos outros vieram depois editando, transformando, e talvez Esdras tenha sido responsável por dar os retoques finais do texto tal qual a gente tem hoje na Bíblia. Essa é uma discussão muito grande, também não vou me aprofundar nela, só estou avisando para vocês saberem que existe essa discussão. E tem gente que acredita que Jó foi escrito muito posteriormente do que esse paradigma tradicional, e que não foi Moisés e tudo mais, e a gente não vai entrar muito nessa discussão. Entretanto, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que se a visão tradicional estiver correta, o primeiro texto da Bíblia que Deus inspirou não foi aquele tipo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas foi aquele que diz assim, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nesse paradigma, né, que alguns estudiosos mantêm, esse teria sido o primeiro texto que Deus e o Espírito Santo inspiraram aí alguém a escrever e que posteriormente viria a compor o que hoje a gente chama de Bíblia, né? E você sabe que a perspectiva de que Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito
nos coloca diante de um quadro, especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2, que é exatamente um quadro que a gente chama, né, na teologia adventista, de o quadro do grande conflito. Muitas pessoas, quando ouvem falar da expressão grande conflito, elas pensam muito no livro, né, da Ellen White, que carrega esse nome, mas na verdade o Adventismo entende que existe uma teologia do grande conflito e que não é exatamente da Ellen White, mas é da Bíblia, né? Então a Bíblia tem essa revelação de que a interação entre Deus e o diabo, ou entre Deus e o mal, se dão de uma tal forma que existe um conflito, uma tensão, uma contradição entre Deus e o mal, tá bom? Essa é uma perspectiva muito importante, né, para a fé adventista, e na verdade não é só a fé adventista que mantém uma compreensão desta natureza. A maioria dos cristãos entende de fato que existe essa treta entre o bem e o mal, né? O pecado é do lado do mal, a fidelidade é do lado do bem, a perdição é do lado do mal, a salvação é do lado do bem, o diabo é do lado do mal, Deus é do lado do bem, né? São coisas óbvias de se dizer, mas que no final das contas, quando a gente começa a estudar o calvinismo, começam a se tornar não tão óbvias, né? O calvinismo mantém toda uma compreensão da soberania de Deus de tal forma que Deus, de forma monergista, decreta absolutamente tudo o que vai ser, como vai ser, com quem vai ser, em termos de absolutamente tudo, elege uns para se salvar, outros para se perder, uns para vencer o pecado, outros para não vencer, uns para serem ressuscitados para a vida eterna, outros para serem ressuscitados para a morte eterna e tudo mais, mas é tudo Deus que faz, não tem nenhum tipo de rivalidade entre Deus e mais ninguém, não existe nenhum tipo de cooperação entre Deus e mais ninguém, e o que existe simplesmente é o decreto de Deus na história, tomando forma de acordo com o que Deus monergisticamente decretou e predestinou e soberanamente conduz a história para ser o que ela é. Então, no fim das contas, não é que existe um conflito entre Deus e o diabo, é que Deus predestinou o diabo a ter uma experiência na qual ele primeiro era um anjo de luz, depois se tornou o príncipe das trevas, ele primeiro era XYZ, depois ele se tornou XYJ, e nessa transformação o diabo simplesmente cumpre o decreto, e o diabo não pode se opor a Deus verdadeiramente, o diabo só pode cumprir o decreto que Deus fez a seu respeito. Então, dentro desse sentido, nós que somos críticos do calvinismo entendemos que se esvazia completamente a queda e o pecado de conteúdo realmente moral, e o que existe é um joguinho de videogame onde Deus é o único jogador, né? E tudo vem dele, e tudo é para ele, e tudo é dele, inclusive o diabo, o pecado, o mal, a perdição, essas coisas que a gente geralmente diz que é do outro lado. E aí no calvinismo a gente descobre que não, que só tem um lado, que é o lado de Deus, e Deus é que é o responsável por tudo e todos nesses termos, né? E aí começa a ficar um pouco complicada essa interação, porque Deus fala contra o mal, mas conduz a existência de um mundo cheio de mal. Então Deus lá na lei ele diz não adulterarás, mas qual é o mundo que ele cria? Ele cria um mundo onde tem todo tipo de estupro, prostituição, pornografia, imoralidade, traição, adultério, sujeiras e mais sujeiras, pedofilia e um monte dessas coisas. Mas lá ele diz não adulterarás como quem é muito casto, muito puro, muito santo nas questões aí de sexualidade, e no fim o mundo é esse bacanal todo aí que a gente está acostumado a saber que assim é o mundo. Então, não precisa ser muito gênio para entender que mais cedo ou mais tarde o paradigma calvinista vai ter implicações muito graves, muito negativas para o caráter de Deus, tal qual os demais cristãos entendem, e aí a gente faz o confronto polêmico com o calvinismo. Não é simplesmente porque a gente gosta de fazer treta religiosa, porque nós somos aí pessoas que
só quer saber de discutir, não sei mais o que. Não, é porque de fato, se o calvinismo estiver correto, isso tem implicações gigantescas, e se estiver errado, ele tem implicações gigantescas. Não tem como fugir da gravidade desses tipos de temas e assuntos e tudo mais. Então o único caminho é pensar nessas coisas, refletir sobre essas coisas, produzir conteúdo sobre essas coisas na busca do entendimento daquilo que seja a verdade bíblica revelada em função do tema. Beleza? Então, isto posto, vamos começar a dar um pouquinho mais de atenção aí a Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, beleza? Vamos pensar que esse texto foi o primeiro texto da Bíblia a ser escrito na face da terra, e você lá, que é amigo de Moisés, que escreveu esse texto, né, na visão tradicional, você está lá em Midian, e ele escreve os 2 primeiros capítulos e dá para você ler. O que você poderia aprender sobre a relação de interação entre um Deus e um diabo nesses 2 primeiros capítulos do livro de Jó? Então vamos lá, a gente já leu o primeiro verso e vamos reler, né? Não custa nada. Inclusive, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai ler o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro de Jó, para a gente, né, tirar um pouco das questões, das implicações, dos ensinamentos da Bíblia, né, sobre o tema. E já no primeiro verso, já existem algumas questões interessantes. Então lá, existe um homem numa terra, o nome desse homem é Jó, e ele tem algumas características. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bom, o que acontece? Jó vive num mundo onde já existe referência ao bem e ao mal. O texto está explicando de onde vem essa distinção entre bem e mal? Não. O texto está explicando a origem do mal, a natureza do mal, as implicações do mal, se existe um demônio que é o responsável pelo mal, ou se é Deus soberano que é responsável pelo mal. Não, o texto não está dizendo nada disso, mas o texto está dizendo que existe um homem numa terra, esse homem é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Inclusive, as 3 primeiras características estão contrapostas à última característica, que inclusive coloca o mal em contraposição à integridade, à retidão e ao temor a Deus. E, nesse caso, inclusive, Deus está contraposto ao mal, porque esse homem que é íntegro, reto, temente a Deus, ele se desvia do mal. Seria impossível você dizer assim, Deus é a origem do mal, e esse homem de Deus se afasta do mal. Peraí, o homem de Deus tem que viver o que Deus criou, o que Deus predestinou, o que Deus decretou. Que conversa é essa? Que o homem de Deus se afasta do mal, sendo Deus a origem do mal, o autor do mal, aquele que decretou o mal, e essa coisa toda. Já existe no primeiro verso uma contraposição entre integridade, temor a Deus, retidão e o mal, o caminho do mal, né? Inclusive você tem que se desviar do caminho do mal. Beleza. Só nessa questão aí, já existem alguns desafios interessantes, por exemplo, há uma retórica calvinista da depravação total na descrição de Jó. Veja, o que o calvinista diz para explicar todo o plano da salvação e tudo mais? É que a gente tem que partir do mal no homem. O homem é totalmente corrupto, totalmente depravado, totalmente alienado de Deus. O homem não pode pensar ou fazer qualquer coisa boa. É puro mal o homem, né? E por causa disso ele não pode cooperar, ele não pode aceitar, ele não pode entender, se não houver o quê? Uma obra monergista e soberana da parte de Deus, que aí sim, em tendo elegido incondicionalmente esse homem, vai regenerar ele, vai gerar um novo nascimento, vai dar um novo coração, e aí o homem vai manifestar algumas coisas mais ou menos em contraposição à depravação total, mas ele não tem cooperação nisso, ele não tem participação nisso, e tudo mais, porque tudo tem que ser monergista para o homem não participar da salvação, não receber glória na salvação, e aí essa retórica toda. Agora veja,
A primeira descrição de um ser humano inspirada por Deus na Bíblia não é exatamente essa retórica do calvinismo. Pelo contrário, o primeiro homem descrito na Bíblia é um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Inclusive, a ideia aqui é que Jó é tamim, Jó é perfeito, tá bom? E aí já existe um primeiro desafio a essa retórica calvinista toda, ou seja, se de alguma forma eu morasse lá no deserto de Midian e eu tivesse previamente conhecimento do calvinismo, e Moisés escrevesse aí, ó, um homem bom, íntegro, reto, temente a Deus, eu ia dizer que, ô herege, ô maluco, você está dizendo que homem é bom? Só Deus é bom, porque homem não é bom, porque ninguém é íntegro, ninguém é reto, ninguém teme a Deus e ninguém se desvia do mal. Para que a eleição seja incondicional, a graça seja irresistível, a expiação seja limitada, a perseverança dos santos funcione de acordo com uma lógica XYZ da cabeça do calvinista. Então veja, pelo menos no nível da retórica, num primeiro momento, se você não está informado dessa discussão mais ampla, você percebe que a retórica do livro de Jó não é a retórica do calvinismo. Tá? Isso é importante de entender. Ainda que é óbvio que nós que estamos informados pela Bíblia, não só pelo primeiro verso do livro de Jó, a gente tem acesso a uma história que inclusive mais ou menos explica a existência do mal em função da queda. E a partir da queda, de fato, inaugura-se um paradigma complexo na existência humana, na natureza humana, onde o homem que era a imagem e semelhança de Deus, né, Adão e Eva, agora geram filhos à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Adão e Eva, que agora são caídos pecadores. Então também não creio eu que o texto está dizendo que Jó não era caído e não era pecador, mas olha que interessante, no contexto da queda e do pecado, existe alguma coisa funcionando aí, algum sistema de expiação, alguma manifestação já da fé, como acontece hoje, que já torna o seu possuidor desta fé, desta graça e etc., alguém que pode ser visto da perspectiva divina como íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, ainda que isso não implique numa perfeição absoluta, algo como, por exemplo, uma natureza não caída, uma ausência absoluta de pecados nas questões como um todo e tudo mais, tá bom? Então é bem importante você entender essa questão como um todo aí, para que fique claro um pouco onde é que a gente vai começar a chegar a partir daqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma lida agora do verso 2 até o verso 5 e vamos tirando algumas implicações e algumas lições desta questão como um todo aqui, beleza? Então presta atenção. Esse homem íntegro, reto, justo, perfeito, temente a Deus, se desviava do mal, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha bastante filho, né? Tá envolvido aqui naturalmente que ele tem mulher, que ele tem esposa, sexualidade, como que era a vida lá na época dele, etc. E esse cara tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que ele era o maior homem de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, e dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O texto descreve uma vida numa época, num lugar que nos são desconhecidos. Que tipo de casa eram essas casas? Que tipo de roupas? Que tipo de alimentos? Que tipo de trabalho? Que tipo de relações familiares, sociais? Como que eram as relações entre essas pessoas?
Então são 7 homens, são 3 mulheres, as mulheres eram convidadas para encontrar os homens, já existe aí uma sociedade dividida de forma muito radical entre homens e mulheres, já é uma sociedade machista. Como que é a sexualidade? Como que é a propriedade privada? Já tem alguma organização social maior, mais ampla, algo análogo ao que seria uma tribo, um estado, né, talvez menos ainda? Então são inúmeras questões que o texto coloca, e se destaca muito a questão da fé sacrificial de Jó. Jó é um homem que acredita em algumas coisas. Então, como ele é temente a Deus, ele acredita em Deus, e ele entende que o caminho de Deus é o contrário do caminho do mal, e caso os seus filhos tenham feito algum mal, ele tem que santificá-los, ele tem que oferecer sacrifícios, ele tem que, né, pelo segundo número deles, ir lá e sacrificar e tudo mais, e etc. Então, assim, a gente já começa a perceber que o texto está descrevendo já uma sociedade relativamente complexa, onde já existe a noção de propriedade privada. A era de Jó, essas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, não sei o que, esses filhos, essas filhas, e já tinha aí essa questão toda da fé sacrificial, porque ele considerava que talvez os filhos tivessem pecado e blasfemado e precisariam aí dessa expiação, desse perdão, dessa coisa toda. Então veja, primeiro de tudo, que Jó já não vai na retórica calvinista também, não. Com certeza meus filhos pecaram, porque quem não peca e com certeza precisa fazer essa expiação. Não, ele trabalha com a hipótese. E já só com a hipótese ele já faz o que tem que fazer para de alguma forma aplacar Deus, ou para de alguma forma propiciar Deus, ou de alguma forma mediante a oferta do sacrifício, implicar ali um contexto de fé, de expiação, de redenção, de perdão dos pecados e tudo mais, que ele desejava naturalmente para ele mesmo e para os seus filhos. Inclusive, provavelmente, isso aqui era a explicação do que é ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Não é você ser perfeito, mas você entender que você é imperfeito, os outros são imperfeitos, e buscar Deus nesses contextos. Então, olha, Senhor, meu filho blasfemou contra ti, sim, nós somos blasfemos, eu, meu povo, os meus filhos, a gente erra, a gente peca, então sacrifício, sangue, cordeiro, expiação, pede perdão. E isso tudo se torna uma prática, se torna convicções de Jó, se torna uma vida da parte de Jó, e isso é reconhecido por Deus como integridade, retidão, temor a Deus e que se desvia do mal. Não é perfeição absoluta, é fidelidade nos termos aí da fé sacrificial. É como nós cristãos podemos ser fiéis a Deus na fé no sangue de Jesus Cristo, e ainda assim a gente não se torna perfeito em tudo e sem erros e pecados por causa disso, né? E Deus pode nos ver em Cristo por causa da nossa fé no sacrifício de Jesus, íntegros, retos, tementes a Deus, e que nos desviamos do mal, tá bom? Ok. E aí, o verso 6 até o verso 12 vão começar a trazer uns elementos muito interessantes para a discussão. E aí o texto diz assim: em um dos dias em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Acaso não o então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicam na terra, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O texto é extraordinário.
Mas ele não deixa de ser extremamente complicado, não é verdade? Bom, Satanás surge na cena de forma absolutamente natural, inclusive como se os leitores já tivessem algum tipo de conhecimento prévio a respeito dele, inclusive, na verdade, né? O texto, de fato, não se preocupa em se explicar. Havia um homem na terra de Uz, lá não, Uz é Ur dos Caldeus, né? Não, aliás, é Uz mesmo. Havia um homem na terra de Uz. Não está se dizendo como é que essa terra veio à existência, que local geográfico ela tem, o que é o homem, como que foi criado, como que não foi. O texto ignora todos os contextos e sai falando do homem da terra de Uz. Em relação ao diabo, ele faz da mesma forma. Então, num dia que os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, Satanás foi entre os filhos de Deus. E aí a gente já tem a primeira pergunta. Quando o texto diz que Satanás foi entre os filhos de Deus, o texto está incluindo Satanás no rol dos filhos ou separando Satanás do rol dos filhos de Deus? Ó, veio os filhos de Deus e entre eles Satanás. Satanás é um deles nos termos de que ele é um dos filhos, ou existem os filhos e no meio deles veio um estranho. E esse estranho é Satanás. No final das contas também, na verdade, a resposta pode ser as duas coisas. Satanás é um filho de Deus que se tornou um estranho. E agora, a presença dele entre os filhos, porque agora já não é mais filho, chama a atenção, e por isso Deus vai lá e conversa com ele. De onde é que você vem? O que está acontecendo? E Satanás vai reagindo, e o diálogo é muito interessante. Mas percebe a natureza da discussão aqui? O texto não está dizendo, olha, Satanás um dia foi filho de Deus e deixou de ser, mas agora se meteu no meio dos filhos como se fosse filho e se colocou na presença de Deus. O texto não diz isso nesses termos, mas mais ou menos implica uma dinâmica nessa direção. Inclusive, né, esse é o próprio sentido de fazer exegese, né? Lendo o texto entre os filhos de Deus veio também Satanás, aí você tem que fazer a interpretação de maneira, né, a se questionar essas coisas. Claro, não existe uma autoridade exegética absoluta para dizer qual interpretação é melhor, se Satanás é um dos filhos ou é estranho aos filhos, e as duas coisas também podem ser verdade em certo sentido, então é filho, mas é um filho já em contexto de queda, ou já caído, e agora já não é filho plenamente, mas não deixa de ser filho, porque foi criado por Deus, e não faz parte dos filhos fiéis, agora é o filho infiel, é a ovelha negra, é o diabo, né? Esse cara. Interessante, o texto não explica essas coisas, mas passa um pouco a impressão de que as pessoas sabem, né? O que acontece, o que é, né? Não precisa se explicar muita coisa, então talvez já fosse de domínio meio das pessoas ali que estavam ao redor de Moisés entender um pouco essas coisas, já não precisava explicar muito. A Bíblia não explica muito, pelo menos não nesse contexto, e inclusive não em nenhum outro, mas naturalmente existe um quadro importante aqui e em outros textos a respeito dessa figura. Beleza, e aí o que acontece? A própria presença do diabo ali entre os filhos de Deus, ela evoca o diálogo. É como se Satanás se coloca no meio da galera e olha na cara de Deus, e no meio de todo mundo ali, Deus aponta para ele, de onde vens? Deus ele conduz o diálogo, mas a impressão que dá é que o diabo ter ido no meio das pessoas é que evoca o diálogo, entendeu? Então, o que a gente aprende com esse tipo de interação? De que Deus reage ao diabo e o diabo reage a Deus, né? Tipo, o diabo vem e se coloca diante de Deus, Deus vai e fala com ele, aí o diabo vai e responde, aí Deus vai e fala não sei o quê, aí o diabo fala, aí Deus manda, aí o diabo vai. Existe uma interação aí presente no texto, e você pode imaginar qualquer coisa em relação a essa interação. Então o diabo é um servo de Deus que vai lá receber uma ordem e depois vai cumprir. Ou o diabo é esse inimigo de Deus que vai lá afrontar Deus e conseguir alguma desculpa para fazer o mal que ele quer fazer, mas ele precisa da permissão de Deus.
Só nesses dois quadros você já tem quadros diferentes a respeito da natureza do mal, da existência do mal, do diabo e da relação entre Deus e o mal, né? Isso é tudo muito interessante. Então, o que acontece? O texto ele também diz algumas coisas muito interessantes. Deus pergunta para o diabo: você viu o meu servo Jó? Você veio da terra? Lá na terra tem um servo meu, inclusive que ninguém há na terra como ele. Aí é um ponto interessante. Lembra da retórica da depravação total? Todo mundo, ninguém presta e etc. Aqui já existe um pouco mais desse quê. Porque se Jó é um homem fiel e não tem ninguém na terra como ele, a gente já percebe que a fidelidade, o paradigma do homem fiel também não é o comum, né? Então a gente também percebe que a complexidade da linguagem bíblica e dos conceitos bíblicos estão aqui muito interessantes, né? Esse homem Jó é um homem bom, mas ele é meio que exceção, né? E não tem ninguém como ele na terra. E aí o Satanás ele faz uma coisa interessante. Ele não fica assim com muitas formalidades com Deus, né? Ele já chega dizendo: olha, Jó teme a Deus de graça, já demonstrando com essa resposta: sim, eu conheço Jó, sim, já dei uma olhada, sim, já vi, né, tudo isso aí, inclusive tenho informações de primeira mão, viu, Senhor? De que o Senhor o abençoa ele com propriedades, com bênçãos, com filhos, com casa, com aquela coisa assim que o homem é o maior do mundo, né? Inclusive uma coisa interessante, era o maior dos homens do Oriente, né? Provavelmente naquela época o Oriente era muito mais desenvolvido que o Ocidente, né? É claro, essas são discussões um pouco da história do mundo, mas um pouco da ideia é que o Oriente era uma terra mais desenvolvida do que o Ocidente lá nesse tipo de época, tá? Que está implícita aqui. Lá 3.000, 4.000 anos atrás, enfim. Então, o que acontece? O Satanás lá, ele demonstra que ele conhece, ele sabe de tudo, só que ele traz uma conversa estranha lá na presença de Deus. O que ele fala, né? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que tipo de gente chega na presença de Deus com uma conversa dessa? Tô aqui, ó, me coloquei na presença de Deus, Deus olhou pra mim, falou comigo, e o que eu tenho pra dizer é: você não sei o quê, mas ó, vê lá se o cara não vai blasfemar na sua cara. Quem que é capaz de pensar alguma coisa assim sobre Deus? Inclusive, com isso, Satanás não está ele ali blasfemando na cara de Deus? Querendo dizer: você é um injusto, você é um hipócrita, Jó te adora porque você suborna ele. Olha a treta entre o bem e o mal, né, pessoal? Você percebe que Satanás ele já vem com uma conversa super maliciosa. É o filho de Deus, ou aquele que está entre os filhos de Deus, evocando, desejando ou arquitetando um plano para alguém blasfemar na cara de Deus. Caso ele não esteja fazendo aquilo ali ele mesmo, está querendo que Jó o faça. E o plano é causar mal e sofrimento a Jó para que ele assim faça. E inclusive pedindo, não é pedindo algo do tipo assim: deixa eu ir lá, né? Dizendo: estende a tua mão. A mão que vai ser estendida contra Jó é a mão de Deus, por instigação de Satanás. Olha a interação, ou pelo menos essa é uma das possíveis leituras, né? Uma coisa muito doida, né? O Senhor, entretanto, ele diz uma coisa interessante, né? Vai, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Então, olha que interessante. Satanás vai na cara de Deus e diz para Deus: toca nele. Aí Deus responde: vai, tá em teu poder. Fica nesse jogo de deixa que eu deixo, né? Olha, vai para você, não, vai para você. Fica naquele joguinho que também tem implicações muito interessantes para a discussão da relação entre Deus e o diabo, entre Deus e o mal. E o que
que acontece então? Deus dá a autorização, o que fica implícito, para que Satanás toque em tudo que pertence a Jó, menos em Jó, e sai da presença do Senhor. E aí o texto continua do verso 13 até o verso 22. E a Bíblia diz o seguinte: sucedeu um dia, depois que Satanás saiu da presença do Senhor, em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto com eles, e de repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram e mataram seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o Deus, o Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu acredito que a nossa geração, e toda geração arrogante, que pragueja, reclama e tudo mais assim, deveria se envergonhar profundamente do relato, né? Naturalmente supondo que ele é verdade, né? Que ele não é uma historinha inventada. São discussões difíceis também. Mas a gente não é descrente, né? Não somos ateus agnósticos, somos crentes aqui de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e vamos lá. Olha o que acontece com esse cara. Olha o que acontece com esse homem real que vivia num lugar real, num momento real da história, sem noção nenhuma da briga e da conversa entre Deus e o diabo a seu respeito. Tem ali esposa, tem um monte de filho, tem riqueza, né? Fica implícito que é um homem benquisto, amado, e que ama a vida, e que, sabe, além de tudo, ainda entende que tem algo além, que é Deus, o bem, e ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, e ora, e sacrifica, e santifica, e busca. E agora, a treta é, assim, bem interessante, né? Primeiro existem os elementos humanos aí, né? Então é os sabeus e os caldeus que vai lá e mata os rebanhos, rouba e mata os servos e as pessoas e mata os filhos dele. Na verdade os filhos morrem de outra forma. Mas já o primeiro elemento já são esses seres humanos, né? Que em tese são do diabo, né? Então tem gente do diabo no mundo, tem o cara de Deus no mundo, que é o Jó, que teme a Deus, se desvia do mal. Mas tem os caras que se o diabo mandar, eles vão lá e fazem a vontade do diabo, não é a vontade de Deus, né? E aí o que acontece? Acontecem os fenômenos naturais. Cai fogo de Deus lá do céu e consome parte do que Jó tinha. Tem um furacão que vem do deserto e pega e arrebenta a casa e morre todos os filhos dele lá dentro. E a gente que conhece a história do pano de fundo, da conversa entre Deus e o diabo, fica meio assim, né? Então agora o diabo é o responsável por, não vou dizer todos, mas pelo menos alguns, e nesse caso aqui,
terremoto ou furacão, vento, o que é bola de fogo caindo do céu? É meteoro? O que é isso? E as pessoas matando as outras, ele tá mandando, ele tem esse poder de mandar alguém matar o outro. E se ele tem esse poder, por que ele não manda um matar todos e se matar ao final e acabar a raça humana? Tem limites nisso que ele faz, inclusive. O texto diz que tem limites, né? Porque Deus diz, você pode fazer com o que é dele, mas não com ele. Então, Deus dá uma permissão para fazer algo bem pesado, mas não é com todo mundo. Mas veja, as discussões sobre a interação entre Deus e o diabo e o mal aqui são infinitas, né? Então existe essa sequência de males naturais ou das pessoas, que parecem todas meio coincidências, né? Parece que é uma grande coincidência bem negativa, e enfim. E no final das contas, o que acontece no meio disso tudo aqui? Jó rasga as vestes, raspa o cabelo, adora a Deus, e ele diz uma coisa muito interessante. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, e não atribui Deus mal algum, falha alguma. A coisa é pesada, né? O Jó aparentemente não evoca o diabo como explicação. Ou Jó não está consciente da existência do diabo, ou caso esteja, entende que Deus é maior do que o diabo, e se algo lhe acontece, não é porque o diabo fez, é porque Deus fez, porque o diabo não poderia fazer o que Deus não permitisse ele fazer. Então Jó meio que ignora a existência do diabo, e na reação dele em relação ao que Deus fez ou permitiu, ele adora Deus e não atribui a Deus erro algum em conduzir as coisas dessa forma. Mas por muito menos a nossa geração tem a tendência de achar que Deus errou e falhou, e é um absurdo crer em Deus diante do mal. Esses neo-ateus assim, de 16 anos, né? E outros de 66 anos, ou 90 anos, já bem experimentados no ateísmo com essa conversa, né? Deus não existe, porque se ele existisse, o mal não existiria, já que o mal existe, está provado que Deus não existe. Olha que simples, né? E que fácil, né? E Jó, já há muitos anos antes, né, já entendia que essa postura, etc., já é equivocada, e ele vai lá e adora Deus, e etc., e é extremamente interessante, é extremamente extraordinário o quadro que aqui se pinta. E aí vem o capítulo 2. E aí o capítulo 2, vamos dar uma lida aí dos versos 1 a 6, e a Bíblia diz assim: Em um dia em que os filhos de Deus vieram a se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora você me incitou contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Olha, dá um pouco de frio na espinha quando a gente lê a conversa, né? Não sei você, mas qualquer pessoa em sã consciência que leva a sério a imagem se sentiria numa situação bem pesada, né? E aí agora se explica melhor quem era Satanás no primeiro relato, que é praticamente idêntico, né? Então veio Satanás no meio dos filhos de Deus, colocou dentro do Senhor, o Senhor conversa com ele,
e agora ele quer que Jó blasfeme na cara de Deus, ele quer fazer o mal contra Jó, e agora ele recebe permissão para fazer o mal, ele vai e faz uma baita de uma desgraça, e ele volta e se coloca na presença de Deus. Então veja, Satanás é um cara, é um anjo, é um ser pessoal, que faz o mal e depois se coloca na presença de Deus lá. Olha que lindo, né? Interessante. E agora, Deus fala algumas coisas muito legais. Satanás me incitou contra Jó para o consumir sem causa. Está implícito que Satanás está fazendo isso de graça, não ganha nada, não tem motivo. Inclusive, essa ideia ela causa problemas muito graves a respeito da origem do mal e da natureza do mal. É um negócio sem motivo, sem sentido. Eu quero o mal porque eu quero o mal e acabou. Eu quero o sofrimento do outro porque eu quero o sofrimento do outro e acabou. E eu quero usar isso como um joguinho para acusar Deus, blasfemar contra Deus, falar mal de Deus, colocar na presença de Deus para afrontar, para confrontar, para dizer que Deus é errado, que Deus é ruim. Isso é uma coisa muito louca se você for levar a sério, né? Satanás tem uma maldade intensa e gratuita e sem sentido. E ele usa Deus. Isso é uma das coisas mais complicadas dessa interação. E Deus, inclusive, o admite: você me incitou contra ele sem causa, para o consumir sem motivo, né? Um pouco da ideia. Deus se deixa usar pelo diabo. Por que o diabo usa Deus? Naturalmente, o que fica claro é que existe limite desta interação. Se Satanás quiser dizer para Deus, então vai, destrói o universo inteiro e tudo para provar tal coisa, Deus vai dizer não. Mas em alguns pontos Deus permite que Satanás faça para levar adiante esse desafio, o que inclusive tem implicações gigantescas, né? Por exemplo, pessoas sofrem, morrem, são mortas e um monte de coisa porque o diabo tem uma briguinha com Deus e Deus permite até um ponto. E como que é isso? Muito complicado a gente começar a vislumbrar essas coisas, né? E aí o que acontece é, Jó não atribuiu nenhuma falta a Deus. Mas será que Deus não faltou? Deus não está com uma conversinha com o diabo e por causa disso Jó está se lascando, as pessoas que Jó ama estão se lascando? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Não é porque a gente vai se colocar na posição de julgar Deus, mas a gente precisa entender que existe essa dúvida. E agora, essa dúvida, ela vai contextualizar algo muito mais grave, ou algo tão grave, né? Que é o quê? Agora o próprio Jó vai ser moído por Satanás, né? E vai tocar nos ossos e na carne dele. E o que acontece quando isso é feito? Vamos dar uma lida lá, do capítulo 2, versos 7 a 13. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Não temos recebido o bem de Deus? Não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade e Sofar, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dirigia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. A desgraça relatada aqui no texto é nível pesado, assim, daqueles níveis muito difíceis. Pesado, né? Daqueles níveis muito difíceis de vislumbrar, de entender, muito complicado.
E aí a mulher dele surge ali no contexto, tem toda uma discussão de tradução, se é para abençoar Deus ou amaldiçoar Deus, se ela foi irônica. E Jó responde de uma forma extraordinária. A gente recebe o bem de Deus e não reclama. Aí recebe o mal, vai reclamar? Não vou reclamar não, louvado seja Deus. E ele não peca com os lábios em tudo isso, né? É claro, a gente pode discutir se Jó peca com os lábios do capítulo 3 em diante, mas aparentemente no capítulo 1 e 2 não. Ainda que no final do livro Deus diz que Jó estava correto e os amigos estavam errados, ainda que a gente não vai fazer uma análise da teologia de Jó, que aí coisa muito louca e é muito legal, interessantíssimo. Jó é um dos livros mais extraordinários da Bíblia, não resta dúvida sobre isso. Mas agora os amigos vão lá se condoer e consolar ele, e por 7 dias eles ficam quietos porque a dor é muito grande, né? E quando a gente tenta entender e explicar essas coisas aqui, a coisa fica meio complicada, assim, fica meio difícil, sabe? A coisa fica feia. Como é que você vê sentido na interação entre Deus e o diabo no livro de Jó? Bom, eu não tenho a pretensão aqui de dar respostas absolutas, nem com a abrangência que essas coisas demandam, né, ou demandariam. Mas existem algumas coisas assim que são bem delineadas. Deus e o diabo estão em polos diferentes, apesar desta interação. O diabo se coloca diante de Deus como quem pede permissão e recebe, mas recebe permissão limitada. E em alguns contextos, Deus admite estar envolvido e em outros não. Em algum contexto aqui, Deus fala para Satanás: você me incitou contra ele para o consumir sem causa. Então tem uma coisa aqui que Satanás está querendo colocar Deus contra Jó. Essa própria permissão que Deus dá para Satanás fazer isso é exatamente isso. Deus tem que permitir. E Satanás está pedindo a permissão. E está pedindo a permissão em tais termos de que tem por implicação a ideia que Deus é injusto, é errado, é ruim e merece ser blasfemado na sua cara. Certo? Então Deus permite que esses sofrimentos, que essas dores ocorram nesses contextos. E claro, como a gente conhece a Bíblia de uma forma um pouco mais ampla, a gente pode dizer que isso não é maldade da parte de Deus, em função de algumas questões que mais cedo ou mais tarde a gente precisa tratar, mas que tem que ver um pouco com a ideia da imanência de Deus e da ideia de que tudo que acontece com a criação de Deus, Deus sofre aquilo em si mesmo. Lembra um pouco do que Jesus fala? Quando você me viu preso, com fome, nu, não sei o que e tal, quando você viu um dos pequeninos. A ideia é que Cristo está em todos, né? E Cristo sofre o que todos sofrem. Então, dentro dessa perspectiva, Deus permitiu o sofrimento de Jó, mas estava sofrendo com Jó. Então esse não é um sofrimento que, tipo assim, Deus está lá no trono, belezinha, e deixa o outro se lascar. Mas não, Deus está lá sofrendo com o outro, né? O livro de Isaías traz essa imagem de uma forma muito interessante, né? Deus habita com o contrito e abatido de espírito, em toda a angústia deles ele foi angustiado. Então Deus sofre o mesmo sentimento, ou a mesma dor, ou as mesmas questões que os seres humanos. Ainda que naturalmente isso cria um quadro meio complicado, porque, por exemplo, nesse exato momento tem gente sofrendo e gente tendo prazer. E Deus está lá no céu sofrendo ou tendo prazer? Ou, na verdade, as duas coisas, né? A onisciência de Deus, as sensações de Deus, o caráter de Deus, a existência de Deus é uma coisa maluquíssima de se explicar, de se entender. Então, mais cedo ou mais tarde também a gente vislumbra um pouco dessas coisas e vai ter dificuldade de explicar. E essa interação com o diabo, ela é pesada, mas fica claro que eles são antagonistas, ainda que interajam entre si. Eu acredito que esse texto, Jó 1 e Jó 2, naquilo que a gente leu aqui, ele traz alguns desafios muito importantes para a fé calvinista, tá? O primeiro deles eu já falei, que é uma retórica um pouco diferente da retórica da depravação total.
Ainda que a retórica também seja complexa, acho que a gente descreveu um pouco o suficiente. A gente descreveu o suficiente isso um pouco, para vocês entenderem. Agora, os desafios satânicos ao que Deus quer implicam na ideia do pecado, sabe? Pensa o seguinte, antes que Satanás fosse lá se colocar diante de Deus para, enfim, de alguma maneira causar confusão e criar o mal, Jó estava lá, protegido, abençoado, sua família e tudo mais. Então, vamos pensar que essa era a vontade de Deus para ele. Agora o diabo se coloca e vai lá e se insinua e acusa Deus, e tem alguém lá no planeta para onde o diabo foi lançado que adora Deus, e agora o diabo quer fazer mal a ele para dizer que Deus não merece ser adorado. E agora existe uma vontade contrária à vontade de Deus. E agora, quando Deus queria Jó protegido, abençoado, com família guardado, o diabo quer ele sem família, lascado, arrebentado, canceroso, e chaga e dor e etc. Então não são vontades que concordam entre si, são vontades antagônicas, são realidades antagônicas. Então existe uma vontade no universo contra a vontade de Deus. Não é assim, Deus é o único e a sua vontade se cumpre infalivelmente pelo decreto. Então tudo o que acontece é da vontade de Deus porque ele é soberano e se ele não quisesse não aconteceria. Então é como você dizer, se Deus não quisesse, aí o diabo não teria feito isso. Então é Deus que está por detrás do diabo indo lá para provocar ele, para ele ter uma desculpa para moer Jó. Então não precisava fazer Jó ter bênção antes, já criava Jó e já moía ele. Entende? Então, tipo, o mal ele é um desafio à vontade de Deus, não é algo que flui do decreto da vontade de Deus. Mas é um desafio lógico grave ao calvinismo, né? Os calvinistas tentam fugir da implicação de que Deus é o criador do mal, tem a vontade que o mal exista e tudo mais, mas não tem como fugir nesse paradigma, como eles entendem a soberania. Outra coisa. Deus, ele interage com Satanás, ele faz perguntas, ele permite alguma coisa, depois permite outra. É uma coisa mais sinergista do que esse monergismo, né? Deus ele não age como esse decretador onisciente, onipotente, que tudo é função da sua vontade. Ele interage. Ele quer abençoar Jó, mas se o diabo vai lá e desafia ele, quer fazer mal a Jó, ele permite. Mas também depois ele vai restaurar Jó no fim. Mas entenda que a relação de Deus com essa questão toda, ela é de uma permissão temporária do mal, não de uma vitória absoluta do mal. Tanto que Deus coloca freio nessa obra, ainda que ele permita coisas terríveis, e aí a gente precisa discutir, pode discutir. Se Deus é mau ao assim fazer, mas que existiriam males ainda piores, existiriam. O Jó poderia ser morto, o diabo podia dizer assim para ele, Deus, então deixa eu matar Jó, e depois vamos jogar ele num inferno de tortura eterna para ele ver o que é bom. Aí ele vai blasfemar na sua cara. Aí Deus diria pro diabo, então tá bom, vamos mandar Jó pro inferno para ver se é assim que acontece. Você vê que não é isso que acontece, Deus não vai até essas últimas consequências, tá bom? Então Deus permite o mal, aí os motivos também são insondáveis, mas ele permite com limites, tá bom? E Deus reage às ideias do diabo. Então o diabo vai e aí ele primeiro deixa encostar nas coisas, depois ele vai de novo e deixa encostar nele. Então existe essa interação entre Deus e a realidade. Deus não é a única fonte, Deus não é o único ator, Deus não é a única pessoa que decide tudo, porque se assim fosse, já seria tudo paraíso, não teria mal, não teria sofrimento, doença, morte, diabo e essas coisas todas, tá bom? Pelo menos assim, nos termos em que o diabo se tornou após a queda, que está aqui implícita, e depois nós vamos ler textos onde a queda de Satanás é explícita, né? Por enquanto aqui não está explicado, mas em outros contextos está explicado, pelo menos, né, indicado o caminho da explicação. É muito importante vocês entenderem as complexidades da narrativa bíblica e conquanto ainda restem dúvidas e percepções meio assim temerárias, como é que é e como é que não é, que a explicação da história não seja o calvinismo da TV Caminho Livre, acho que já começa a ficar claro. Tá bom? Isso é importante de vocês entenderem. A gente não tem resposta para tudo, como que é essa interação, porque Deus permite, essas coisas demandam
Deus em pessoa vir responder por que ele permite ou como é que funciona ou como é que não funciona, mas os elementos do texto nos dão elementos suficientes para frear as convicções calvinistas, ao perceber como que funciona essa interação entre Deus e o diabo. Beleza? Então até aqui, nesse momento, me julgo satisfeito, e acho que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o decreto. Um abraço.